que antigamente, vamos dizer, há 60 anos atrás, não tinha outra língua. Aí vai dizer, mas como? E o português? Não, não tinha, não se falava. Eu ia na aula e no recreio se falava alemão entre a turma. Ele até foi um dos pioneiros na importação de máquinas do exterior, porque aqui no Brasil se fazia muito pouco ainda, né? Então ele foi, vamos dizer, o iniciador. Depois meu pai e tios foi continuando, nós, né? Ele começou aqui em Novo Hamburgo, na Rua General Osório, para baixo do Colégio Santa Catarina, que tem ali um posto de gasolina ali que começou o curtume. Daí quando eu saí do ginásio, eu fui então trabalhar no curtume, né? Que era então no centro ali ainda, na Rua General Osório. Aí e o troço foi meio duro, eu tinha que bater cartão antes das 7 lá. Entrei como empregado comum, tinha que aprender tudo, e eu não achei ruim, né? Porque filho de patrão, mas não tinha filho de patrão, né? E às 15 para as 9, até 9 horas tinha um intervalo para, né? Como eu morava do lado, daí a minha mãe já deixava pronto lá um free stick, lá, uma merenda assim para comer, um café e voltar correndo, né? Isso eu conto com prazer, para não dizer assim que tinha que começar logo para ter responsabilidade, né? Claro. Bater cartão e tudo. Mas com o tempo a gente foi evoluindo lá dentro e deixou de bater cartão, Claro. Né? Sim. Mas eu aprendi tudo, o processo lá dentro, como é que tinha que agir e tudo. Quando os primeiros imigrantes vieram, né? E o que eles encontraram aqui? Uma meia dúzia de português, assim, e muito índio, né? Tiveram até dificuldade, mas foram indo, né? Então, o que eu posso ver, hoje a evolução foi, então, tanto faz o germânico como o italiano teve o mesmo problema, ele teve o problema entrou aí, não era mato, tinha muito macaco aí, tudo, né? Muito bugio, né? Então, isso hoje olhando assim o Vale realmente é um orgulho esse pessoal que veio e fez essa evolução, né? Assim, hoje o Vale, olha, é um orgulho nosso aqui mesmo, né? A cultura é muito importante também, né? Assim a cultura, a criação das pessoas, entende? Isso nós temos muito aqui. A cultura acho que quase seja a mesma, porque eles são italianos, eu sou alemão. Mas acho que a base, acho que é a mesma sempre. A criação e tudo, responsabilidade, né? Isso, só que o italiano foi para outro setor, assim, que aqui a base foi couro, né? Lá é metalúrgico, vinho. Então, mas a cultura, a criação é a mesma coisa, não muda muito. A pessoa que nunca entrou no curtume, ela estranhava quando entrava, tinha pessoa que se sentiu mal com aquele produto químico que era usado, né? Não entende? Mas isso tudo não desapareceu. O couro entrava, vamos dizer assim, com pelo dentro dos fulão aquele, né? Dali então botava os produtos químicos para limpar ele e tudo. E depois então saía dali, ia para a máquina de dividir, porque era o couro, ele ficava grosso, e fazia 2, 3 películas, né? A parte de cima, que era nobre, então se fazia então diversas napa, o atanado, tudo depende do atanado na base do tanino, né? Napa na base de cromo. E a raspa, então fazia-se camurção, né? Entende? E há pouco eu falei, vou dizer, aquela primeira parte, vamos dizer, depilação, né? Aquilo no começo ia nos arroios tudo lá, Novo Hamburgo.
Eu vou falar então para 60 anos para trás, né? Mas depois, com o tempo, não era mais possível, né? Era obrigada a fazer filtros, decantação, acho que esse é o nome, né? Botar filtros para limpar, para a água entrar limpa nos arroios. Poluía, mas não tanto, mas em Novo Hamburgo tinha muito curtume, né? E hoje não tem mais nenhum. Em setor curtume, não sei, que começa desde o começo. Aliás, nesse vale todo aqui, parece que só tem um ainda perto da Picada Café, mas não tenho certeza que é. Aí no Portão ainda tem, né? Tem o AP Miller. Estância, velho. O AP Miller, exato. Talvez o Krumenauer ali, mas não tenho certeza. E depois com essa história de limpar tudo, muitos foram onde é que foram? A gente pegava um couro já quase pronto lá do Mato Grosso e Goiás, vem de couro de lá já. Quando surgiu São Leopoldo, Novo Hamburgo, tudo aqui, o Vale, né? Então os imigrantes, cada um pegava uma profissão dele. Então, aqui no caso Novo Hamburgo, é uma zona pioneira no caso de curtumes. Era pioneira, né? Então... Tem uma relação interessante dos curtumes com o fato de ser Rio Grande do Sul, criação de gado e coisa assim. A criação, tinha muita criação de gado, ainda tem, mas não é mais tanto. A criação de gado hoje é mais para o Nordeste, para o Norte. Aqui no Sul ainda tem, mas o pessoal foi mudando para soja, essas coisas assim, que o boi para criar leva no mínimo 4 ou 5 anos. E a soja é uma temporada, né? Dá para dizer que nem o Piccadilly de Igrejinha, ele só trabalhava em couro, só couro. De repente a coisa começou, não ia mais como era para ser. Aí tiveram a iniciativa de ir lentamente para o plástico. Tinha o Calçados Beira Rio, que também é de Igrejinha, e viram ele crescer. Aí eles foram indo, e hoje o Piccadilly é uma potência, vamos dizer, até mundial, que eles têm filial na África, inclusive, né? E passou tudo para plástico. Mas aí, hoje já existe o plástico que se chama vulcouro, né? O vulcouro, tu olha, nem eu, não sei, eu que vivi na vida, eu tenho que olhar umas quantas vezes para ver se é couro ou é plástico. A evolução do plástico foi muita, né? Entende? Então a maioria dos sapatos hoje é plástico, né? Hoje o curtume não existe mais, né? Momberga não existe mais. Que era lá na Vila Dila, ali no Quefas, para aqueles lados lá. Meu avô e meus pais, tios, então, chegaram à conclusão que tinha que sair, porque a cidade começou a crescer, e deu problema, então, assim, com aqueles resíduos, tudo, para ir para os arroios, aí se achou melhor sair da cidade e foi para fora, né? O que a maioria fez, uma boa parte, se afastou do centro, né? No sentido, assim, a gente fazia couro para exportação, isso eu me lembro, então, né? Entende? Que o Novo Hamburgo, o Vale, exportava muito couro, né? Para a Itália, para a Alemanha, para aqueles lugares tudo. Hoje mudou totalmente, hoje não se fala mais de Itália, Alemanha, Inglaterra, hoje se fala em Índia, China, Paquistão, Tailândia, tudo lugar que antigamente tu nem sabia onde é que ficava. O prédio lá não existe mais, porque o grupo de Ivoti vendeu para a prefeitura. E eles demoliram que vão botar casas populares. Ainda tem um pavilhão que deixaram lá, mas demoliram tudo e vão fazer isso, né? Mas que nem o Marquini, assim, tem outros escultores que fazem então só acabamento. Não existe mais aquela parte bruta. Aí ele vem em vet blue, que a gente já diz. Vem em vet blue, então ele vem, aí a pessoa, o cara decide o que ele quer fazer. Nós tínhamos um curtume muito grande em Estância Velha, que era o Benderschuk, né?
Esse então era famoso em fazer uma napa assim boa para sapato e bolsa e tudo. Essas coisas eu me lembro com prazer, assim, né? Houve muitas firmas, que eu não quero dizer o nome, que não se diz nome, mas foram à falência porque foi de geração para geração, entende? Quando devia de botar uma pessoa estranha para cuidar, entende? Mas isso era comum, é ainda, de pai para filho, existe ainda, né? Não só no ramo de couro, em outras coisas também. Nós tínhamos em média assim 180, 200 pessoas, né? Os curtumes empregavam muita gente, tinha, né? Tinha os curtumecos também, mas no centro de Novo Hamburgo, dentro de Novo Hamburgo, tinha 3 curtumes bem no centro. Ali onde é que é o shopping hoje, né? Era curtume Jäger, curtume A. Jäger, né? E o outro? Os outros dois? Vamos dizer, aquele é o curtume Silveira, onde é que é o tumeleiro hoje, né? Eu disse curtumeco, não é, era curtume. O Silveira era um curtume muito grande. O Silveira é do lado do arroio. O Jäger é junto com o arroio, então era fácil botar aquela água suja no arroio e ir embora. Mas com o tempo tinha que parar, não podia mais, né? Não querendo puxar pro meu lado germânico, mas é uma cidade limpa, né? Entende? Hoje tem, assim, antigamente a gente até podia deixar a casa aberta, né? O que hoje não existe mais. Quer dizer, havia responsabilidade, respeito, né? Isso eu me lembro muito, né? Mas isso mudou. Tu ia, vamos dizer, de noite, a gente saía às 6h30, 7 horas para ir no cinema em Novo Hamburgo, eu morava em Hamburgo Velho, a gente, vamos dizer, ia a pé, né? Tu ia tranquilo, não precisava ter medo que ninguém te assaltava, né? Entende? O Novo Hamburgo ficou muito assim, vamos dizer, muito comércio tem aí, muita, né, entende? Como eu entrei com 14 anos no curtume, que eu fui estudar de noite. Então, no caso científico ou clássico, mas no meu caso foi, eu fiz contabilidade de noite, né? E aí então, quando chegou em 78, eu pude me aposentar, né?